Olá, amados do Senhor! Então, gente, quem não me conhece, eu sou Amanda Leonardo, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou casada, sou mãe de um casal e sou apaixonada por Deus. E aqui sim nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E o assunto de hoje é por que nós temos tanto medo. Sim, provavelmente todos de nós já tivemos medo em algum momento da nossa vida. Então, se esse assunto, se esse tema é interessante para você ouvir e falar um pouquinho sobre isso, então fica comigo até o final desse vídeo e vamos para a palavra. Roda a vinheta. Bom, a gente pode começar falando lá em Isaías 41:10, onde fala: não fiquem com medo, estarei com você. Também tem Deuteronômios 31:8, Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você, não o deixará, nem o abandonará, não se assuste, nem tenha medo. Esses são dois versículos que eu estou trazendo para vocês, mas existem vários na Bíblia. Mesmo com esses versículos que nos afirmam, né, e são vários desses como exemplo, a gente continua tendo medo. Quando somos expostos a situações que nos desafiam, que nos trazem insegurança, por que a gente, mesmo com tantas afirmações na palavra do Senhor, que nos diz, estarei com você, não tenha medo, nós ainda assim temos medo? Por que será que isso acontece? Bom, e aí eu fui buscar entender um pouquinho sobre o medo, né? E o medo, ele é um sentimento ali, né, que o ser humano tem, de acordo com crenças que determinam o que ele pode ou não fazer, né? Então, você fica ali, como assim eu vou fazer isso? Por que logo eu? Aí, na realidade, depois você pergunta, pô, mas quem sou eu para fazer determinada coisa? Então, essas crenças, elas limitam você a você continuar no processo que chegou para você ali, como, por exemplo, um pensamento, na minha família não existe ninguém, o meu pai e minha mãe não conseguiu. E aí, esse medo, por vezes, tem o poder de dominar a sua mente ao ponto de você não conseguir desenvolver aquilo acreditando que você não é capaz. Bom, então nós falamos aí de um contexto do ser humano que tem medo, né, sobre suas crenças, enfim, sobre a realidade que já viveu até aqui, sem Deus. Mas agora vamos então nos inserir aqui na palavra de Deus. E aí Deus me trouxe aí alguns exemplos, e o primeiro é Moisés. Bom, Moisés é um grande exemplo de liderança, né? Ele libertou o povo do Egito, né? O povo de Israel do Egito. Mas Moisés, ele foi uma liderança que teve medo. Inicialmente, inclusive lá em Êxodo 3:11 diz que Moisés pergunta a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus responde para Moisés: eu estarei com você. Bom, nosso segundo exemplo aqui é Josué. Josué, logo após a morte de Moisés, ele ocupa o lugar e tem uma grande responsabilidade, que é atravessar todo o povo ali para entrar na terra prometida, né? E lá em Josué 1, lá no versículozinho 9, no finalzinho, Deus diz para Josué, né? Seja forte, tenha coragem, não fique desanimado e não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Gente, o nosso terceiro exemplo aqui é Gideão. Lá em Juízes, capítulo 6, vai contar um pouquinho da história, né, de Gideão, onde o povo de Israel, ele pecou contra Deus, né? E aí, por esse motivo, Deus permitiu que os midianitas, eles dominassem o povo de Israel durante 7 anos. Então, a palavra aqui diz que todas as vezes que o povo de Israel plantava alguma coisa, por exemplo, os midianitas iam lá e destruíam e acabavam com tudo. A palavra também diz que eles eram tão numerosos como gafanhotos. Então, o povo de Israel não podia com eles. E aí, o que o povo de Israel fez? Orou e pediu socorro ao Senhor. Nesse momento, Deus, com toda a sua misericórdia, enviou um anjo a Gideão. E falou com Gideão: você é corajoso e o Senhor está com você. E aí, Gideão respondeu: se o Senhor está com a gente, com o nosso povo, por que é então que estamos vivendo todas essas coisas? E todas essas coisas ruins estão acontecendo com a gente. Onde estão, então, aquelas maravilhas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas.
Quando o Senhor disse isso a Gideão, Gideão disse: Senhor, como posso eu libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas aí o Senhor respondeu: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Bom, com esses exemplos, a gente consegue concluir através desse estudo por que nós temos medo. Relativamente simples, podemos dizer que todos nós, né, vamos sentir esse sentimento, vamos ter isso em algum momento da nossa vida. Porém, há uma grande diferença quando nós temos Deus inserido na nossa vida ou não. Ainda que a gente diga que não precisa disso. Ainda que a gente queira acreditar nisso, que a gente não precisa, a gente não tem medo. E é com um pouco de vergonha até que eu digo que eu já fiz parte desse pensamento. Eu já pensei assim, de que eu não tenho medo. Inclusive, eu sou uma pessoa até muito destemida. Então, pra quê? Exatamente assim, eu já pensei assim. Pra quê? Né? Eu consigo sozinho. E quando Deus, com toda a sua misericórdia, me alcançou, eu entendi que não. Faz muita diferença. Faz bastante diferença. Que Deus esteja inserido ali na sua história e no seu contexto. Porque o medo, ele vai existir sim, né? Mas a palavra de Deus também diz que quanto mais próximo ali, né, quanto mais unido com Deus nós estivermos, a palavra de Deus diz que Ele preenche completamente os nossos espaços, ou seja, não há espaço vazio para entrar medo ou qualquer outro sentimento ruim. Então, quando a gente está assim, com medo, então que a gente busque, né, o próprio Deus, já que Ele tem, né, as palavras ali de vida, né, para que a gente encare, né, qualquer tipo de desafio que venha nos trazer esse sentimento de insegurança, de medo, de incapacidade. Porque na realidade, quem aí nunca sentiu, né, nenhum tipo de medo ou em nenhum momento da vida, ai, gente, eu acho que eu não consigo fazer isso. Ou seja, aquele sentimento de incapacidade, né? Quem nunca sentiu isso, nem você pode até não assumir isso, né? Mas em algum momento nunca sentiu. Né? Então pensa aí um pouquinho. Caso, né, você já tenha sentido isso, não é sobre ter a capacidade ou não ter a capacidade, porque não tem nada a ver comigo ou com você. Não tem a ver, então, sobre ter capacidade ou não ter capacidade. Não tem a ver, então, com o próprio improvável, porque Gideão, inclusive, ele se achava incapaz e ele se achava o menos provável dali, da família dele, daquele contexto. Então, não é sobre ter capacidade, não é sobre o medo, não é sobre ser possível ou você ser o improvável. É quem está com o improvável, é quem acompanha esse improvável. É sobre isso, na realidade, que é a presença de Deus, que é o poder de Deus na nossa vida. Né? Então eu fecho aqui esse estudo aí, né, de tanto medo que a gente tem, né, sobre essa limitação nossa, com Isaías 41. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, os ajudo e os protejo com a minha forte mão. No versículo 13, mais para frente, diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e o seguro pela mão. E lhe digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. E no versículo 14 diz, o Senhor diz ao seu povo, você é pequeno, fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Nós precisamos reconhecer, temos as nossas limitações, mas o que faz diferença realmente em estar ou não com medo é ter a presença do Senhor nas nossas vidas. Que a gente possa, então, lembrar toda vez que esse sentimento vier na nossa vida, em alguma circunstância em que a gente esteja passando, que o Senhor está com a gente e que Ele nos protege com a sua forte mão. Que nós possamos ser cada vez mais preenchidos, porque a palavra de Deus nos afirma isso. Que quando Ele está conosco, nós somos completamente preenchidos pelo amor dele. Então, quando você é completamente preenchido, não há espaço para o medo.
Fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, então curte o nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para que esse canal possa crescer e atingir o maior número de pessoas. E até o próximo vídeo.